Bom dia. 1 Timóteo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo 3, versículo 1. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. Então Paulo está falando para Timóteo, falando, se alguém deseja episcopado, deseja se tornar um pastor, um diácono, está desejando algo excelente, algo maravilhoso. Realmente. Pastor, desejo ser pastor, eu quero um dia ser pastor, sinto chamado. Então você está desejando algo maravilhoso, realmente. Algo perfeito. Mas você tem que ser preparado, você tem que entender realmente. Primeiro, compreender o porquê que você quer ser pastor. Se você está pensando que você quer ser pastor para ganhar dinheiro, notoriedade, você está querendo poder, qualquer coisa desse sentido, você está querendo por motivos errados, você não vai conseguir nada, você vai destruir vidas, iniciando pela sua. Mas se o seu objetivo simplesmente é propagar o Evangelho, ensinar o Evangelho, mostrar o caminho correto às pessoas, excelente coisa você deseja. Versículo 2, ele diz assim, é fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Entenda uma coisa, Então, eu quero ser. Então, é fundamental, porque quando a Bíblia nos fala, que eu sempre estou lembrando isso a vocês, quando se refere a bispo, a presbítero, simplesmente estão falando de pastores, ou seja, supervisor da igreja. Quando está falando, é o presbítero da igreja, é o anjo da igreja. Não está se referindo a um anjo de guarda, como as pessoas falam, um anjo espiritual que fica ali tomando conta da igreja. Não existe isso. O anjo da igreja é o pastor. O presbítero da igreja é o pastor. O bispo da igreja é o pastor. E resumindo tudo, é o pastor. Ou melhor dizer, o supervisor do templo, da igreja. O responsável pela administração, por tudo da igreja. As pessoas querem crer que existe graduações, que bispo é mais do que pastor, apóstolo é mais do que bispo. Não existe isso. Apóstolo só existiu no passado. Paulo foi o último dele, como ele mesmo afirma. Depois disso não existe mais apóstolo. Apóstolos foram aqueles que viram Jesus, tiveram contato com Jesus, que foram nomeados por Jesus. Paulo foi o último porque ele veio substituir a Judas Iscariotes. Antecipadamente, Pedro com os irmãos tentaram colocar uma na substituição,
tentaram ungir Matias, mas Jesus não reconheceu, não aceitou. Apareceu depois a Paulo e o chamou. Encerrou-se então com Paulo o ministério apostólico. Desde então, o que existe são pastores, só isso. É o bispo não sei das quantas, não. Realmente ele é só um pastor. Então, muito bem. Então, quando ele está dizendo, é fundamental, pois, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma só esposa. Ele está dizendo, em primeiro lugar, que tem que ser homem. Ele não está dizendo esposa de um só marido, mas está dizendo marido de uma só esposa. Esta função, este cargo é exclusivo dos homens. Não tem para as mulheres. E mais, ele tem que ser marido de uma só esposa. Ele não pode estar em segundo casamento, em terceiro casamento. Ele não pode estar divorciado. Ele não pode ter amantes. Tem que ser somente, se é casado, uma só esposa. Até o final. Porque o cargo de pastor, a pessoa tem que ser solteiro, viúvo ou casado. Só essas três condições. Então fica bem claro. Ontem nós falamos sobre a questão de mulheres se auto-intitulando pastora. Não existe pastorais. Não existe. Entenda isso. Existe pastor somente. Ele tem que ser irrepreensível marido de uma só esposa. Irrepreensível marido. Não pode estar em adultério, não pode estar traindo. Não pode ter nada de repreensão no casamento dele. E tem que ser equilibrado e tem que ter domínio próprio. Por isso nós vemos, quando tem alguém aí pulando, rebolando, falando que é Espírito Santo, fica para lá, nós sabemos que não tem nada do Senhor. Mas é Espírito Santo que me toma, não, mentira. Nós temos que ter que um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Basta você ler lá em Gálatas. Tem que não tem. Bate, eu fico pulando. Não. É carne ou demônio. Seja respeitável. Todo mundo tem que saber que você é pastor. E tem que lhe respeitar como tal. Saber que você é um homem honesto, uma pessoa que se pode confiar. Mesmo com dificuldade, você paga suas contas. E assim sucessivamente. Muito bem. Hospitaleiro. Nós temos que estar pronto, apto para ajudar, socorrer. A pessoa bateu na sua porta, você tem que ajudar, você tem que receber. Não tem lugar para ficar hoje. Você recebe, dá um jeito de colocar na sua casa, colocar na igreja, colocar no seu ministério, ou caso contrário, se o seu ministério não tiver condição à sua casa, você coloca em um hotel. O ministério a igreja tem que encaminhá-lo para um hotel, uma pensão, alguma coisa. Então tem que ser, sim, hospitaleiro. Tem que atender as pessoas. Mas não é crente, e daí que não é crente? A maioria de nós não éramos antes. E tem que ser capacitado para ensinar. E tem muitos aí que não ensinam nada. Simplesmente
essa história de já chegar com um versículozinho ou alguns textos e pregar sobre aquilo e nada, não. A função de pastor, pastorear, ensinar. Você tem que estar ensinando o evangelho. Aí, teorias não, lendas não, evangelho. É isso que você tem que ensinar. Tem que ensinar elas a caminhar. Abrir os olhos delas para a verdade do evangelho. E versículo 3. Nós já lemos que não deve ser apegado ao vinho. Ah, pastor, como eu já vi vários que se dizem pastores. Ah, não, eu não me embebedo, eu gosto de tomar na minha casa para ninguém ver, eu tomo um esquinho. Com os amigos eu tomo um esquinho, olha, eu tomo uma cervejinha. Não, isso não é pastor, desculpa. Bebida alcoólica é condenada desde o princípio. Pastor não coloca álcool na boca, não. Inclusive, principalmente nos Estados Unidos, as denominações, as boas denominações, no escritório ali do pastor, geralmente tem um barzinho com algumas bebidas. As bebidas alcoólicas é normal. Para eles. Aqui no nosso país tem vários pastores que bebem. Teve um que foi internado já com vício, porque era um alcoólatra. Mas ele ia pregando lá ali em Camboriú, aquelas convenções que eles fazem lá no Alcheio, que é uma comunidade enorme. Mas um alcoólatra. Pastor não bebe bebida alcoólica. Ah, uma cervejinha, um copinho não tem nada a ver. Tem sim. Tem. Não se experimenta álcool. Nenhum. Tá? Então esses que andam dizendo que você é pastor, que bebe um pouquinho, outro ali, não são pastores. Mentirosos. Mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Esses que se dizem o pastor, mas andam fazendo campanha e mais campanha, pedindo dinheiro, exigindo oferta, e aquela confusão toda, vendendo coisas nos templos, está pecando duplamente, triplamente, não conhecem nada do Senhor, e você que está se submetendo a isso, você também está errado, você está errada, você não terá salvação se você não abandonar isto. Tá? Você está ouvindo essa palavra hoje porque é para você entender, você compreender a verdade e abandonar o pecado. Então, não, mas é porque o pastor fala porque ele precisa disso, precisa daquilo, a igreja precisa, não. A igreja sobrevive com dízimo e oferta somente. E a oferta é uma coisa espontânea, é uma coisa voluntária, é uma coisa natural. Dízimo é mandamento. Então, a igreja tem que se manter as pessoas que precisam da igreja somente com dízimo e oferta. Então, o pastor não pode estar ali pedindo dinheiro, falando em dinheiro. Não pode ser amado. Dinheiro que entra para ser usado. O pastor não pode estar preocupado, eu tenho que comprar isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Ah, nós temos que comprar mais isso, mais aquilo. Não temos que comprar nada, porque aquilo nada levamos. Ah, porque a igreja tem que ter prego assim, não tem que ter nada disso. Eu fico olhando algumas igrejas com pessoas que me mandam foto, pessoas que eu tenho contato lá na África. Tem nada essa igreja. Um pedaço de pau que senta, às vezes nem isso. Mas estão aí. Isso. Amém? Muito bem, nós lemos hoje até o versículo 4 de 1 Timóteo 3. Amanhã nós leremos até o versículo 4. Nós daremos continuidade a partir do versículo 5. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenham um bom dia.